Bem-vindo ao Crédito Rural em 20 Minutos, o podcast de preparação para a certificação da Febraban. Eu sou a Ana. E eu sou o Daniel. Este é o episódio 1. Hoje a gente cobre o módulo 1 do plano de estudo, a legislação de base do crédito rural e o capítulo 1 do Manual de Crédito Rural. Daniel, deixa eu começar com a dúvida que todo mundo tem. Se a prova é sobre o manual, por que perder tempo com uma lei de 1965? Porque o manual é filho dessas leis. O Manual de Crédito Rural é uma codificação. Ele organiza e detalha aquilo que a lei mandou fazer. Quando você entende a lei, o manual deixa de ser uma lista de regras soltas e vira uma consequência lógica. E tem um detalhe prático: são só 4 normas e elas costumam render umas 3 questões. É o ponto mais barato da prova inteira. Então vamos para a primeira, a Lei 4.829, de 1965. Essa é a Lei Mãe. O nome dela já entrega o serviço. Ela institucionaliza o crédito rural. Antes dela existia financiamento para o campo, mas disperso sem sistema. Ela cria o sistema. E qual é o conceito de crédito rural que ela dá? O artigo 2º diz assim: crédito rural é o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas, para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação. Tem uns 3 pedaços aí que parecem pegadinha de prova. São exatamente 3. Primeiro, quem fornece o dinheiro, entidades públicas e privadas, as duas coisas. Segundo, quem recebe, produtor rural ou cooperativa de produtores, não é qualquer pessoa. E terceiro, o mais cobrado de todos, aplicação exclusiva. É dinheiro carimbado. Se sair do carimbo é desvio e desvio tem consequência séria que a gente vê lá na frente quando falar de desclassificação. E os objetivos que estão no artigo 3º? São 4, guarde esse número, porque muito material por aí fala em 5 e o texto da lei tem 4. Primeiro, estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive armazenamento, beneficiamento e industrialização, quando feitos por cooperativa ou pelo produtor na propriedade dele. Segundo, favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização. Terceiro, fortalecer economicamente os produtores rurais, especialmente os pequenos e médios. Quarto, incentivar métodos racionais de produção, aumentando produtividade, melhorando o padrão de vida das populações rurais e defendendo o solo. Repara que 2 desses objetivos já aparecem escondidos no manual depois. Aparecem o tempo todo. Aquela expressão custeio oportuno e adequado volta no manual como um dever da instituição financeira, de garantir que o crédito seja oportuno, suficiente e adequado. E o fortalecimento do pequeno e do médio produtor é a raiz do Pronaf e do Pronamp, que hoje ocupam 2 capítulos inteiros do manual. Agora o Sistema Nacional de Crédito Rural, como ele é montado. Em 3 camadas, tudo no artigo 7º. Órgãos básicos, órgãos vinculados e órgãos articulados. Os básicos são o Banco Central, o Banco do Brasil, o antigo Banco de Crédito da Amazônia, o Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Repare que a lista é da década de 60, então tem instituição que mudou de nome ou nem existe mais, mas na prova vale a estrutura. E os vinculados? Os vinculados vêm em 2 grupos. Um grupo de institutos e do antigo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. E outro grupo, chamado de auxiliares, que é onde está a maior parte do mercado hoje. Bancos estaduais, caixas econômicas, bancos privados, sociedades de crédito, financiamento e investimento e cooperativas autorizadas a operar em crédito rural. E articulados? São os que se ligam ao sistema por convênio, órgãos oficiais de valorização regional e entidades de assistência técnica e econômica ao produtor. A palavra-chave para memorizar é convênio. Básico é quem manda, vinculado é quem opera, articulado é quem se conecta por convênio. Daniel, tem 2 listas nessa lei que as pessoas confundem: finalidades e modalidades. Confundem muito e é justamente por isso que cai. As finalidades estão no artigo 9º e são 4: custeio, investimento, comercialização e industrialização. Guarde bem essas 4, porque elas são exatamente as 4 modalidades operacionais do capítulo 3 do manual. As modalidades do artigo 11 são outra coisa, são 5.
crédito rural corrente, crédito rural orientado, crédito a cooperativas, crédito para comercialização e crédito aos programas de colonização e reforma agrária. E o artigo 21, que você disse que é importante. Esse é o alicerce de um capítulo inteiro do manual. O artigo 21 é a base legal da exigibilidade, ou seja, da aplicação obrigatória de recursos em crédito rural. É ele que permite ao Conselho Monetário Nacional dizer que o banco precisa aplicar uma parte do que capta em crédito rural. Quando você chegar no capítulo 6 do manual e vir aquele percentual de exigibilidade sobre depósitos à vista, lembre que a origem jurídica disso é o artigo 21 dessa Lei de 1965. Vamos para a segunda norma, Decreto 58.380, de 1966. Esse decreto aprova o regulamento da Lei 4.829. Ele detalha o funcionamento e tem um dispositivo dele que eu considero ouro puro para a prova. Qual? O que diz o que não é função do crédito rural são 5 vedações. Não é função do crédito rural subsidiar atividades deficitárias ou antieconômicas. Não é função financiar o pagamento de dívidas contraídas antes da proposta. Não é função possibilitar a recuperação de capital já investido. Não é função favorecer a retenção especulativa de bens. E não é função antecipar a realização de lucros presumíveis. Essas 5 eu já vi em outro lugar. Viu sim, e é esse o pulo do gato. Elas reaparecem quase com as mesmas palavras no capítulo 2 do manual, na lista de causas de desclassificação. Se você memorizar essas 5 aqui, ganha a questão da lei e ganha a questão do manual com o mesmo esforço. Mais alguma coisa do decreto. 2. Ele define instituição financeira de forma ampla, incluindo quem faz coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou de terceiros. E ele diz que a fiscalização da aplicação do crédito é obrigatória pelo menos uma vez no curso da operação, com dispensa quando a operação for exclusivamente de comercialização. Guarde essa dispensa, ela explica por que no manual o desconto de títulos não exige orçamento. Terceira norma, e essa aqui é a que mais assusta. Decreto-Lei 167, de 1967. É a norma dos títulos de crédito rural, e o jeito certo de estudar não é decorar artigo, é montar um pareamento entre título e garantia. São 6 títulos no total. Começa pelas cédulas. As cédulas são 4. Cédula rural pignoratícia, quando a garantia é penhor. Cédula rural hipotecária, quando a garantia é hipoteca. Cédula rural pignoratícia e hipotecária, quando você tem as duas garantias juntas. E nota de crédito rural, que é o título sem garantia real. Esse pareamento é a questão inteira. É a questão inteira. Pignoratícia vem de penhor, hipotecária vem de hipoteca. A composta é a soma das duas. E se não tem garantia real nenhuma, é nota de crédito rural, que mesmo assim tem privilégio especial sobre determinados bens do devedor. E os outros 2 títulos? Nota promissória rural e duplicata rural. Esses 2 não são cédulas, são títulos de venda. A duplicata rural é usada nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril feitas diretamente pelo produtor ou pela cooperativa dele. A nota promissória rural aparece nas mesmas vendas a prazo e também quando a cooperativa recebe produtos entregues pelo cooperado, ou quando entrega bens de produção e consumo ao associado. E aquela regra estranha do endosso? Essa é clássica. No desconto de nota promissória rural e de duplicata rural, o endossatário não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e os avalistas dele. E as garantias dadas no desconto são nulas, salvo quando prestadas por pessoas físicas que participam da empresa emitente, pela própria empresa ou por outra pessoa jurídica. Essa regra não se aplica a transações entre produtores rurais ou entre produtores e suas cooperativas. Traduzindo para o mundo real. O banco que desconta o título assume o risco de crédito do sacado. A lei tirou a rede de proteção justamente para não transformar o desconto num empréstimo disfarçado com garantia do produtor. E o penhor, como funciona na prática? Aqui tem um ponto que confunde muita gente.
No penhor cedular, os bens continuam na posse do emitente ou de quem deu a garantia, que passa a responder como fiel depositário. O bem não sai da fazenda. Em compensação, ele não pode ser removido da propriedade sem autorização escrita do credor e a venda depende de anuência escrita. E prazos de penhor. Penhor agrícola vai até 3 anos, prorrogável por até mais 3. Penhor pecuário vai até 5 anos, também prorrogável por até mais 3. Na hipoteca, o que entra além da terra? Entram as construções, os terrenos, os maquinismos, as instalações e as benfeitorias. E mais, as máquinas, aparelhos, instalações e construções que forem adquiridos ou executados com o próprio crédito se incorporam à hipoteca automaticamente. Podem ser hipotecados imóveis rurais e também urbanos. Daniel, e a cédula de crédito bancário, ela substituiu esses títulos. Não substituiu e essa é uma pegadinha boa. A cédula de crédito bancário vem da Lei 10.931 de 2004 e é um título adicional, muito usado hoje para formalizar crédito rural. O manual, no capítulo 3, aceita ela ao lado das 4 cédulas rurais, mas nenhum título do Decreto-Lei 167 foi revogado por ela. E a cédula de produto rural, a famosa CPR. Essa não vem do Decreto-Lei 167 e nem da Lei da Cédula de Crédito Bancário. A cédula de produto rural vem da Lei 8.929, de 1994. Se aparecer uma alternativa dizendo que a CPR é título do Decreto-Lei 167, está errada. Quarta e última norma. Lei 8.171, de 1991, a Lei de Política Agrícola. Essa é a lei que coloca o crédito rural dentro de um quadro maior. Ela lista 19 instrumentos de política agrícola e o crédito rural é apenas um deles. 19 é muita coisa para decorar. E você não precisa decorar os 19. Precisa saber que crédito rural é um instrumento entre vários e reconhecer os vizinhos mais cobrados, garantia da atividade agropecuária, que é o Proagro, seguro agrícola, assistência técnica e extensão rural, irrigação e drenagem, eletrificação rural, crédito fundiário e produção, comercialização, abastecimento e armazenagem. Ou seja, se a questão perguntar se o Proagro é instrumento de política agrícola. A resposta é sim, e a base legal é essa lei. Proagro e seguro agrícola são instrumentos distintos e listados separadamente. Essa lei também tem um capítulo próprio de crédito rural. Tem e ele reforça uma ideia importante. O crédito rural será suprido por todos os agentes financeiros, sem discriminação entre eles, por aplicação compulsória, recursos próprios livres, operações oficiais de crédito, fundos e outros recursos. É a base do que hoje o manual chama de fontes de recursos. E os preceitos básicos da concessão. São 5 e todos reaparecem no manual. Idoneidade do tomador, fiscalização pelo financiador, liberação do crédito diretamente ao agricultor ou por meio das associações e cooperativas, liberação em função do ciclo da produção e prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza da operação, a capacidade de pagamento e as épocas normais de comercialização. Tem ainda a regra de que a aprovação deve sempre levar em conta o zoneamento agroecológico. E o artigo 49, que o manual cita. Esse artigo amplia o rol de beneficiários para além do produtor rural clássico. Entram produtores extrativistas não predatórios e indígenas assistidos por instituições competentes. E entram pessoas físicas ou jurídicas, que mesmo não sendo produtores rurais, se dediquem à produção de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas, produção de sêmen e embriões, pesca artesanal e aquicultura com fins comerciais e atividades florestais e pesqueiras. E os beneficiadores e agroindústrias. Esses podem ser beneficiários, mas só de crédito de comercialização e desde que comprovem a compra da matéria-prima diretamente do produtor ou da cooperativa por preço não inferior ao mínimo. É a raiz legal do que o manual chama de financiamento para garantia de preços ao produtor. E tem a definição de cerealista, é quem exerce cumulativamente limpeza, padronização, armazenamento e comercialização. A palavra cumulativamente é o que a prova testa. Não basta armazenar. Fechamos a legislação, vamos ao capítulo 1 do manual, que é curto.
curto e com 3 seções: autorização para operar, beneficiários e assistência técnica. Começa pela autorização. Para operar em crédito rural, a instituição precisa cumprir 5 exigências ao mesmo tempo: ter um setor especializado, com estrutura, direção e regulamento próprios e gente capacitada; difundir e manter atualizadas as normas básicas nas dependências; manter assessoramento técnico em nível de carteira, e isso é por conta exclusiva da instituição; indicar a previsão dos recursos livres destinados ao crédito rural; e designar um responsável pela área, entre administradores homologados pelo Banco Central. Tem uma distinção aí que eu sempre confundo, entre assessoramento em nível de carteira e assistência técnica. E essa distinção vale ponto. Assessoramento em nível de carteira é do banco, olha a carteira como um todo, e o custo é do banco, nunca do mutuário. Assistência técnica é no nível do imóvel ou da empresa, acompanha aquele empreendimento específico e pode ser paga pelo produtor. Uma é interna e institucional, a outra é externa e do projeto. E o agente de crédito rural? É uma figura que muita gente desconhece. É pessoa física ou jurídica contratada para atuar por conta e sob diretrizes do banco. Pode preencher cadastro, receber e fazer análise prévia de propostas, orientar sobre normas, fiscalizar, notificar o mutuário e guardar documentos como fiel depositário. E o que ele não pode? Não pode fiscalizar se estiver prestando assistência técnica ao mesmo empreendimento. O custo da contratação dele não pode ser repassado ao mutuário. Se for entidade de assistência técnica, não pode condicionar o crédito à contratação dos serviços dela. E não pode operar sistema próprio de registro diferente do sistema do banco. A segunda seção é beneficiários, que você disse que cai muito. Cai muito porque tem 2 roles fechados. São beneficiários o produtor rural, pessoa física ou jurídica, a cooperativa de produtores rurais, os beneficiários daquele artigo 49 da Lei de Política Agrícola, que a gente acabou de ver, e os integrantes de povos indígenas. E quem não é? 4 casos: estrangeiro residente no exterior, sindicato rural, parceiro, quando o contrato de parceria restringe o acesso de qualquer das partes ao financiamento, e pessoa estranha aos povos indígenas que explore atividade agropecuária ou extrativa em área indígena. Agora a classificação por porte, que eu sei que é questão certa. É quase garantida. A classificação usa a receita bruta agropecuária anual. Pequeno é até R$500 mil, médio é acima de 500 mil e até 3 milhões e 500 mil. Grande é acima de 3 milhões e 500 mil. E tem uma regra que muda tudo isso. Tem, e é a que separa quem leu de quem não leu. É considerado grande produtor, independentemente do valor das receitas, aquele cujos rendimentos de atividades não rurais representem mais de 20% da receita bruta total. Ou seja, um produtor que fatura 200 mil na roça, mas tem uma renda urbana grande, pode cair na faixa de grande produtor. E quem tem o cadastro da agricultura familiar? Quem se enquadra nos critérios do Pronaf é pequeno. Quem se enquadra no Pronamp é médio, e em condomínio ou parceria vale a classificação do participante com maior receita bruta agropecuária. Última seção, assistência técnica. Aqui os pontos são objetivos. A contratação é decisão do produtor, salvo quando o financiador considerar indispensável ou quando o regulamento exigir. A habilitação profissional é fechada. Registro no Conselho de Engenharia e Agronomia, no Conselho dos Técnicos Agrícolas, no Conselho de Medicina Veterinária ou no Conselho de Biologia. E os laudos? O prestador entrega laudo ao banco em até 15 dias contados da visita. E o laudo tem conteúdo mínimo: estágio das obras e serviços, recomendações dadas, produção prevista e razão de eventuais mudanças, estágio de desenvolvimento das culturas e criações, eventos prejudiciais e quantificação dos insumos efetivamente aplicados. Tem uma regra de conflito de interesse aqui também. Tem, e ela tem 3 exceções que caem. A regra é que quem produz ou vende insumos não pode prestar assistência técnica. As exceções são a cooperativa em relação aos cooperados, o produtor de sementes ou mudas fiscalizadas em relação aos clientes dele, e a empresa integradora em relação aos produtores integrados.
E a assistência técnica grupal. Admitida em crédito a pequenos produtores, em grupos de no máximo 20 pequenos produtores com características comuns, como tamanho de exploração, cultura, padrão de produção e nível de tecnologia e renda. Vamos fechar. Me dá os pontos que você levaria para a prova desse episódio. Primeiro, crédito rural é suprimento de recursos a produtor ou cooperativa com aplicação exclusiva. Segundo, as 4 finalidades são custeio, investimento, comercialização e industrialização. Terceiro, o sistema tem órgãos básicos, vinculados e articulados, sendo articulado quem entra por convênio. Quarto, pignoratícia é penhor, hipotecária é hipoteca, a composta soma as duas e a nota de crédito rural não tem garantia real. Quinto, as 5 coisas que o crédito rural não pode fazer, com destaque para pagar dívida anterior e recuperar capital investido. Sexto, o crédito rural é um entre 19 instrumentos de política agrícola, ao lado do Proagro e do seguro. Sétimo, pequeno até 500 mil, médio até 3 milhões e 500 mil, e é grande quem tiver mais de 20% de renda não rural. E o que a gente vê no próximo episódio? A abertura do capítulo 2, que é o capítulo mais transversal do manual. Zoneamento, coordenadas geodésicas, cadastro ambiental rural, orçamento, plano e projeto, e a lista fechada das despesas que podem ser cobradas do mutuário. Até lá, bons estudos!